Noite, gente. Boa noite a todos vocês. É muito bom estar aqui nesse momento presente, né? Que estamos o toque real e essa coisa que é estar junto aqui depois desses 10 anos, 11º ano do festival, com esses dois super artistas. O Rodrigo, que eu tive a chance de encontrar ele no festival, não pessoalmente, mas com um grande vizinho, há alguns anos atrás, nessa exposição onde a onipresença dessas fotos e a força dessas fotos nesse espaço cativou e foi muito marcante assim nesse processo todo de levar depois o Rodrigo para a França com esse trabalho. O IANDê é uma plataforma que faz essa ponte França-Brasil, que pretende criar essas pontes, e a gente fez algumas iniciativas. A Ana também, essa imensa artista de Floripa, que leciona, colabora, incentiva todo um grupo de mulheres, além do trabalho dela, que é sensacional. E 5º prêmio, 6º prêmio, esse ano, o trabalho da Ana, aí, para falar do Porão ao Sótão. Vamos começar, né, Ana, com a sua projeção. Eu estou muito feliz porque eu ganhei um livro com carimbo invertido, e eu tenho o livro menos 001. E eu acho que para a gente incentivar o colecionismo, eu acho que a França tem um carinho muito grande com o livro de artistas, tem muitos colecionadores, as livrarias pesquisam, procuram, gente que vai toda semana buscar esse livro especial, e isso já está acontecendo aqui, e é muito importante que esse movimento do colecionismo de livro de artista continue, para que esses projetos continuem a acontecer. Ana, vamos com você, do Porão ao Sótão, nesse percurso desse livro lúdico, intimista. Obrigada, Glaucia. Primeiro, boa noite a todas e todos. É um imenso prazer e alegria estar aqui nesse lugar agora. E falando sobre o carimbo, né, que a Glaucia coloca essa introdução, que na verdade é a última página do livro, e está acontecendo esse movimento de livro de artista, né, que está ascendendo, né, cada vez mais, e com publicação mais reduzida, e essa tiragem reduzida que coloca um certo também um lugar do livro, né, de um preciosismo, de um trabalho quase de arte mesmo, né? E a Isabel, que é da editora Tempo de Imagem, eu lembro que eu tinha um livro de uma autora argentina que ela tinha escrito a tiragem à mão, né? Aí, comentando com a Isabel sobre isso, ela falou, olha, cabe totalmente no teu projeto, só que você teria que fazer isso na gráfica, era uma outra problemática, daí ela deu a ideia do carimbo. Vamos fazer um carimbo e você coloca a numeração, então, à mão. E aí eu lembro que a gente estava se comunicando, eu, Eugênio e ela, e aí o Eugênio falou, eu fiz o meu primeiro carimbo, e mandou a foto, ele tinha colocado ao contrário, né? A gente falou, guarda isso daí, porque geralmente esses pequenos erros, né, de impressão pode ser mais valorizado num futuro próximo. Tornam ainda mais preciosa a obra, né? Mas, de qualquer forma, é muito gostoso, porque tem essa coisa mesmo da manualidade, né? O livro, ele comporta esse projeto. Eu pensei nessa ideia de trazer uma provocação, né, para quem está ali com o livro na mão, e que ele vai, né, aparentemente tem a sequência de páginas, mas que você chega num determinado momento e as páginas são seccionadas, né, e aí você pode manipular da forma que você achar mais interessante. Bom, eu vou começar a apresentar um pouquinho do contexto do trabalho que culminou nesse livro, tá?
Então, é um trabalho que ele começa em 2016. Quer dizer, a ideia desse trabalho, né, dessa série, começa em 2016, mas o livro ele comporta fotos de muito antes desse momento. E ele começa com essa imagem, né, que ela é intitulada Amor, que vem de uma tradução que eu faço na imagem de um conto da Clarice Lispector, que se chama Amor, que está no livro Laços de Família. E a personagem, né, ela tem uma série de situação ali de vida doméstica que aparentemente está tudo ok e ela vive a vida dela como se todas as coisas estivessem, digamos, concatenadas, em paz e tranquila, até que ela vê uma cena na rua que desfaz aquela ideia de mundo perfeito. Né? E aí eu transformo essa minha interpretação, essa minha afecção da literatura nessa imagem, nessa fotografia, com esse título. Aí eu vou trabalhando com essa ideia, né, das rupturas, das imagens, das descobertas do cotidiano, né, que aparentemente são banais, são conhecidas, mas que, se a gente olhar com atenção, ela comporta uma alegria e uma surrealidade também, né? Dependendo da forma que a gente reorganiza aquilo que aparentemente é conhecido. Então, comporta toda essa ideia de mexer com esse cotidiano, da banalidade, e transformar essa banalidade em algo que suscita um fragmento poético, um surrealismo. Fala um pouquinho desse espaço, né, acolhedor, da poesia, dessa coisa da proximidade, da gente, os dois, tanto o Rodrigo quanto a Ana, eles trabalham com essa, eles não vão do outro lado do mundo buscar uma imagem, ou, né, você está ali naquele seu mundo, no seu casa, abrigo, né? No seu, essa ideia de ninho. Eu tenho esse trabalho a partir do meu referencial doméstico, íntimo, privado, já há algum tempo, alguns anos, desde que eu me tornei mãe, né, e nesse maternar, né, que demanda muito tempo do desenvolvimento da criança. Depois eu fui fazer um trabalho acadêmico, então muita pesquisa dentro de casa. Então, como que eu vou fazer o meu trabalho poético que consiga considerar, né, algumas limitações, mas também transcenda as quatro paredes do lar, né? E isso é muito interessante através da literatura, né? Para mim é um grande referencial a literatura, a música, e no contexto agora da pandemia, né, com os isolamentos que todos nós tivemos que passar, foi uma outra descoberta, né? Porque quando a gente está dentro de casa, mas pode fazer o trânsito livremente, como a gente achava que, né, que era normal, é uma coisa. Agora, quando você tem que ficar isolado por uma questão de saúde coletiva, né, é uma outra coisa, é uma outra sensibilidade que a gente tem perante também as coisas, as emergências, né, das coisas. E aí trazer essas rupturas, né, do cotidiano, dessa aparente normalidade, me interessa. Né? Eu venho coletando alguns objetos antigos, eu me interesso muito por essa ideia desse catálogo de objetos herdados, né, de familiares, ou que eu vou provocar alguma busca em brechós, ou, enfim. E até a coisa que a gente fala, né, é algo que era estúpido, que quebra, né, um vidro qualquer, e que você pode dar uma interpretação através, né, de uma construção imagética e transformar aquilo num devaneio, né? Eu gosto muito dessa palavra que o Bachelard fala, né, o Gaston Bachelard. Ele tem um livro que se chama A Poética do Espaço, onde ele trabalha esses recônditos, né, da nossa vida, da infância ou da vida privada, e que são espaços de devaneios poéticos, né, se a gente se coloca nesse lugar de observador. E aí o livro foi sendo construído com esses referenciais da literatura, né, como eu disse,
com a pandemia, ele, digamos que ele se fortaleceu, né, com essa temática de dentro de casa. Mas ele é interessante porque é um livro que ele congrega vários trabalhos. Às vezes a gente acha que tem um trabalho que ele é delimitado numa certa, digamos, né, a gente meio que coloca essas classificações, né? E eu percebi que não, que o meu trabalho ele tem uma ligação, um elo de ligação que sempre ele se atualiza em outro, né? Ou uma imagem que eu usei em um trabalho anterior, ele pode voltar para um posterior. E esse livro ele foi muito disso, né? A Gláucia, ele tem algo do seu surrealismo delicado e desse vai e vem no seu mundo de tempos, eu acho, presente, passado e futuro. Isso é um atravessamento. Um pouco da... o que eu acho mais interessante é essa possibilidade do outro se ver no seu livro. Eu acho fantástico. Essa é a graça, né? Porque ainda que eu esteja falando de algo que seja uma construção sensível, afetiva, subjetiva, do meu universo absolutamente particular, a ideia é que eu não fale de mim, né? A ideia é que a arte ela transcenda para uma história do outro ou coletiva, né? Então, essa ideia de fazer o livro se fragmentar também, como se fosse esse arquivo, essa caixa, esse diário íntimo, né, onde você vai descobrindo eventos, né, que eles podem estar meio desordenados, né, um evento que aconteceu numa data presente junto com uma foto das antigas. Então, você manipular essa ideia, né, de metamorfosear os tempos, né, e trazer uma outra construção. Como que isso evolui no seu processo criativo? Esse livro, você chegou a fazer ele palpável? Você chegou a manipular? Como que você constrói ele no tempo? É muito manipulável mesmo, porque, assim, por exemplo, a primeira foto que eu falo sobre o ovo, né, que é o ovo costurado, não é que eu peguei um ovo da geladeira e coloquei num prato e fotografei, né? Tem todo um fazer performático para aquela imagem acontecer, né? Então, eu tenho a minha formação em artes visuais, eu tenho essa necessidade de uma construção que vem também com a materialidade, né? Com a mão, né? Com fazer, com costurar, com modelar. Então, o livro ele teria, por todo o contexto dele, né? Por todas as imagens e as ideias, ele teria que ter essa possibilidade justamente do mexer, né? Do mudar, do colocar-se em dúvida, né? Do colocar-se em questão. A ideia não é trazer nenhum tipo de resposta, mas é sempre indagar, né? Qual a diferença que foi pensar a exposição e pensar o livro? Então, esse trabalho ele já foi exposto em algumas situações ali em Santa Catarina, e a ideia de trazer na exposição também era essa junção de muitas imagens, porque ele se constitui em cerca de 150 fotografias, e a ideia foi colocar todas assim na parede. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. A ideia foi colocá-lo em várias paredes, em grupos, né, em 4 grupos, que a gente nomeou com algumas das palavras que tinha no livro do Bachelard, que eram os ninhos, gavetas, miniaturas e conchas. Então, tinha essa relação, né, com os elementos da natureza, com a memória, com essas pequenezas, né, como eu gosto de dizer, as pequenezas do cotidiano, que comportam uma grande complexidade também, né? E aí trabalhar na exposição é uma outra. A ideia de livro, né, e exposição são mídias completamente distintas. Você se colocar, né, com o corpo inteiro, porque assim, a ideia de trabalhar as fotos pequenininhas, ó, em uma sala, né, era uma sala com a luz baixa, como agora, o foco direcionado para esses grupos de imagens, e as pessoas tinham que chegar bem pertinho para olhar, né, porque a ideia era de trazer esses relicários, esses álbuns de fotografia, né. Então, tinha essa percepção, né, de você chegar com o corpo e quase meio que olhar naquele olho mágico e ver
os detalhezinhos, assim. E com o livro, como eu disse, né, tinha a ideia de fazer trazer essa intimidade, porque o livro ele é pequenininho, né, pequeno formato, traz toda essa relação com o diário, mas, ao mesmo tempo, eu te possibilito, né, para quem estiver ali com ele na mão, eu te possibilito a mexer nos arquivos e aí você vai descobrir a sua própria história. Eu achei muito interessante a história dessa escada imaginária. Esse vai, né, do porão ao sótão. Né? E tem o significado. Bachelard fala do significado do porão, né, daquilo que a gente esconde, né, dos enigmas, do mistério. Exato. Né, do consolo do sótão, que são as coisas queridas. Né? O porão é o escondido, o sótão é um prazer, um consolo, um carinho. É o local, né, se você pensa na arquitetura, fazendo uma relação com a psicanálise, a casa é o corpo. Né? Então, o que está escondido no subconsciente é o que a gente coloca, então, digamos, no sótão, né? O lugar da escuridão, da pouca luz, embaixo da terra. E o porão é o oposto, né? O que está no cimo da casa, perto do telhado, entra a luz, entra a claridade, né? Então você coloca as coisas que você não deixa na circulação, talvez ou por falta de espaço, ou por outro contexto, você guarda ali, mas ele está à disposição para você de repente voltar a usá-lo, né? Mas eu ia comentar uma coisa que eu esqueci agora do livro. Enfim, agora esqueci. Fala um pouquinho o que você está recebendo das pessoas em relação ao livro. Era isso é bem interessante. Era isso que eu ia falar. A coisa mais bacana, porque a ideia, ele tem como se fossem 3 andares, né? A ideia que eu imaginei desse projeto de acesso entre o porão e o sótão. E uma das pessoas que pegou o livro, tem algumas páginas seccionadas no meio do livro que você pode fazer, então, essa transição, né, entre um andar e outro, entre um degrau e outro. E uma das pessoas que comprou o livro, ela falou que ela ficou tão curiosa com as possibilidades das outras páginas que não estavam cortadas, então ela cortou todas. E aí ela foi muito interessante, que ela falou, eu uso meio que como um oráculo. Eu não penso em nada, eu só abro o livro em alguma página e aí eu tento entender o que aquelas imagens estão querendo dizer para mim naquele momento. Então, é interessante pensar como essa possibilidade da pessoa realmente se apropriar do trabalho para ela, né? Enfim, e eu posso colocar um pouquinho... Porque o que eu acho muito interessante é que a gente tem todo um repertório, cada um de nós aqui, dessas imagens da Ana, né? Os signos, os símbolos, isso possibilita ainda mais esse diálogo, eu acho, né? Eu gostaria de passar o vídeo para finalizar aqui minha fala e deixar o Rodrigo agora começar. Pode ser, Guilherme? Para retirar o ponto vermelho. De quem que será que tem esse pontinho? Um laser, eu acho. Ok.
se o livro tivesse o seu próprio movimento, né? Tem no final um texto lindo da Juliana Crispi, né? Se você quiser falar dessa colaboração também. Obrigada, Gláucia. Nossa, foi muito importante essa tua lembrança, porque eu me lembro que a gente fica tão emocionado, né? E a gente agradece, 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 mas agora eu gostaria de realmente agradecer nomeando as pessoas, tá? Que estão aqui. Então, para começar, eu gostaria de agradecer ao grupo, ao jurado, né, que é o Eugênio Sávio, Isabel Santana Terron, José Diniz, Luciana Molissani, Sofia Fã e Thiago Santana. Essa oportunidade que vocês elegeram meu trabalho, maravilhosa, Isabel. Gostaria de agradecer ao William Basso, que me fez toda a gentileza e a amorosidade de me colocar o projeto pronto para a gráfica, porque eu não sabia mexer nesse programa. A Juliana Crispi, que fez o texto de apresentação do trabalho.
a Alessandra Valentim, que fez a tradução para o inglês, a Ipsis Gráfica, que fez a impressão, a vocês aqui na mesa comigo, e ao meu filho Francesco, que tem grande parcela e participação nas minhas angústias, inquietações e felicidades, e que são transmutadas em imagem. É isso. E a gente vai passar desse universo para a Ana para um outro universo também de proximidade, que é essa relação que o Rodrigo tem com essa cidade de onde, né, que ele vive, vivencia, que hoje de manhã a gente estava conversando como assim viver num lugar às vezes distópico, onde existe, que é esse grande vizinho, e como a resistência das pessoas ou aonde o olhar alcança essa cegueira dessas pessoas que convivem com esse grande vizinho, do olhar, né? Que não percebem, e como a importância do fotógrafo de sublinhar, de evidenciar e fazer ver. Eu acho isso fantástico. Ok, vamos lá. Boa noite, gente. Eu já achei um problema aqui, que eu não fiz a listinha de agradecimento que a Ana fez, então eu vou tentar... Eu vou agradecer primeiro, principalmente o festival e o Eugênio, por ter feito esse lançamento tardio, né? Porque foi uma frustração do caramba, né? Você lembra? A gente lembra muito bem como é que foi em 2020... Trabalho tudo pronto, o livro pronto, quentinho, saiu da gráfica, e no final das contas não teve o lançamento, não teve festival, não teve nada. A gente, né, se improvisou aí para fazer os lançamentos virtuais e tal. Enfim, mas eu realmente não imaginava que isso fosse mais acontecer. Passaram-se 2 anos, mas aí o Eugênio fez o convite para a gente fazer esse lançamento tardio. Então... e ainda assim, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu participo desse festival, né, como ele já falou, desde o começo, de diversas formas, né, já participei, mas estou especialmente emocionado por estar aqui com a minha filha de 35 dias, né, que eu não imaginava que isso ia acontecer realmente, e minha companheira também, Mariana, que está ali. Obrigado a Mariana Retório por ter achado um cantinho para ela ficar mais segura ali. Bom, gente, vamos lá. Eu não sei, Guilherme, eu vou usar isso aqui também? Esse controle, ou vai ser automático aí? A gente não ensaiou essa parte, gente, desculpa. Você quer passar, Ana, para ele? Ele vai preparar o filme, o material do... Como que vai ser? Do Rodrigo. Guilherme, pode já colocar o material do Rodrigo lá. Você quer passar, Ana? Tá. Vamos falando. A gente vai começar. Começa com um vídeo que Bem, esse trabalho, O Grande Vizinho, ele foi pensado para diversas formas de materialidade, né? Para exposição, uma exposição que inclui não só fotografias, mas outras coisas também, e no final o fotolivro. Então a gente começa com um videozinho curto, bem curto mesmo, são cenas, né, de dentro dessa fábrica, né? A fábrica fica em Ipatinga, Elze, Minas. Eu sou de Ipatinga, sou nascido em Ipatinga, no Vale do Aço. Fala um pouquinho da história dessa cidade. Ipatinga foi... Como ela surgiu, qual que era... Foi fundada na década de 60, né? Especificamente em 1964, que é um ano bem emblemático para a gente. E ela foi construída para abrigar os funcionários da usina que tinha começado a funcionar no ano anterior. Então, só um segundo antes de dar o play nesse vídeo, por favor. Então, a cidade ela é pensada, ela é uma cidade planejada, é uma cidade muito bonita, por sinal, porque ela traz um projeto arquitetônico que é inspirado em Brasília, inclusive é o mesmo escritório de arquitetura que construiu, que planejou. É uma cidade com muita natureza, né? A gente tem um parque um parque florestal de Mata Atlântica
que é o maior parque de Mata Atlântica de Minas, que está ali do lado, né? Então tem esses contrastes todos na cidade, é uma cidade muito interessante em função disso, mas tem essa planta siderúrgica que é gigantesca, bem no meio, no coração, no centro geográfico da cidade. E a cidade ela foi construída em volta e as pessoas estão realmente muito próximas, né? A arquitetura urbana e a arquitetura industrial se confundem muito. E isso que a Gláucia estava falando de, às vezes, as pessoas, às vezes não, a maioria das pessoas que moram lá há muito tempo ou que nasceram lá, como foi meu caso durante muito tempo, né? Eu passei a maior parte da minha vida lá, a gente não se dá conta do tão absurdo que é isso, né? Que é viver em torno desse monstro de uma forma tão próxima, né? Que além de uma presença visual, emite sons, emite cheiros, todo tipo de intervenção, né? É sonoro, é luminosa, é visual, enfim. E então, para a apresentação, eu começo com esse videozinho que o Marcão. O trabalho ele é realizado em 2 etapas, uma fora e outra dentro da usina. Então, essas cenas, eu começo com essas cenas que são de dentro e com um trechinho do poema do Drummond, A Máquina do Mundo. É um poema espetacular, um dos grandes poemas da literatura brasileira. E eu me inspirei muito no Drummond, o Drummond que é de Itabira e lidou com a questão da mineração desde do começo. E é o minério de Itabira que vai para, não só, agora não só mais, né? Mas durante muito tempo era o minério de Itabira que ia para Usiminas, né? Parte dele ia para lá para virar aço e tal. Então, esse poema, a questão da máquina do mundo, tem inclusive, eu contratei um narrador, paguei muito caro para ele fazer a narração aí. Pode dar o play, por favor. Ih, acho que não deu play no vídeo. Aí. Será que vai, gente? Ixi, não tá tocando. O áudio. Alguma coisa para desbloquear o áudio? Não sei se o áudio ele realmente não tá tocando, né? Mas vamos sem. Bom, se não tiver jeito, a gente passa para as imagens mesmo. Vocês vão. Ele não está carregando, né? Bom, eu acho que vocês vão perder a chance de ouvir uma narração maravilhosa. Vocês vão ler o poema em casa com calma. Mas tudo bem, vamos começar com as imagens. Vai tentar de novo. Ok, vamos começar com as fotos mesmo. Um grande vizinho, né? Eu coloquei o Di Rodrigo Zeferino no título do trabalho porque é meu vizinho também, de certa forma. Enfim, essa é uma foto bastante emblemática do trabalho. É você que vai passando aí mesmo, né, Guilherme? Posso passar aqui? Ok. Então, eu gosto de mostrar essa foto que foi feita cerca de 10 anos antes, que, na verdade, eu chamo de foto zero. Eu não fiz essa foto sem nenhuma pretensão, né? Eu não tinha essa ideia formulada na minha cabeça. Eu fiz essa foto e ela ficou guardada durante muitos anos, e mexendo nos meus arquivos por volta de 2016, eu tive, né, esse insight. Falei, poxa, a história é essa, né? A história da minha cidade, a história do lugar onde eu vivo, e essa peculiaridade, né, tão evidente que existe aqui, é isso que eu tenho que explorar, porque eu morei fora, né, durante alguns anos, e quando eu volto para lá, eu continuo fazendo meu trabalho sem... Eu não tinha muito... eu achava que eu não tinha muito afastamento para poder falar do meu próprio lugar, né? Eu tentava evitar, eu fugia um pouco disso. Eu fotografo, meus trabalhos são todos feitos fora da cidade, e chegou esse momento que eu falei, não, acho que agora eu vou falar do lugar onde eu vivo. Acho que eu consigo fazer isso.
E aí eu me deparo com essa imagem, que ela é bem sintética da ideia do trabalho, e eu volto nesse mesmo lugar, esse é o mesmo prédio, né? Só que agora com uma composição mais equilibrada, porque agora eu já tinha pensado realmente o que eu queria, e refaço essa imagem, e a partir daí eu vou circulando o perímetro da usina, os bairros mais próximos. Eu estabeleci um limite de 2 quilômetros de distância, né, do perímetro da planta, para ir fotografando. Vocês vão ver algumas imagens de backstage aqui também. Então eu vou circulando os bairros. Isso também acho que era para ser um vídeo, mas pelo jeito não vai tocar, né? Não tem problema, a gente segue as imagens. Esses vídeos são mais para mostrar um pouco do trabalho por trás, né? O making of. Mais uma aí. E, enfim, isso é o centro da cidade, né? Esse prédio fica no centro da cidade. Eu fiz essa foto de dia só para ter um registro, né, do lugar. Aí eu volto, eu faço essa pesquisa durante o dia, na verdade, né, para identificar esses lugares que vão me dar uma possibilidade de uma foto bem equilibrada, né, e que vão expor esse contraste tão evidente. Essa vida cotidiana abstraída desse mundo. Pois é, a vida cotidiana, as pessoas, todas as fotos têm pessoas, né, mesmo que sejam em detalhe pequeno, e é interessante porque, bom, aqui, por exemplo, aquelas pessoas que estão na janela, aquilo é uma academia de dança contemporânea, uma companhia de dança contemporânea. Aqui, por exemplo, nessa foto que eu registrei a pesquisa durante o dia, eu volto à noite e faço aquela janela que está acesa ali. Essa imagem é um zoom, é um consultório odontológico, né? O paciente está deitado ali na cama e tal, na maca. As fotos na exposição, elas são bem grandes, então você consegue perceber esses detalhes todos, né? Aqui também era um vídeo, mas não tem problema. Era um vídeo desse lugar. Enfim, é muito importante ter essas pessoas, né, nas imagens para realmente evidenciar o fato de que tem pessoas vivendo ali, né, nessa situação. Mas tem a questão de que todo esse trabalho é dirigido, as imagens são dirigidas. Então as pessoas, elas são convidadas a participar, são personagens reais, né, são moradores reais da cidade, e eu primeiro faço contato com eles, né, esse é o backstage dessa imagem. Eu bato na porta da casa das pessoas. Isso foi um processo muito, muito interessante, muito gratificante também. Eu chegava às vezes à noite mesmo e batia na porta das pessoas e tentava explicar o trabalho que eu estava fazendo e perguntava se ela tinha disposição e interesse em participar. E mineiro é muito receptivo, né? Então praticamente todas as pessoas se propuseram a participar. Isso foi muito legal. E então eu pegava no começo da primeira parte desse trabalho eu fiz tudo sozinho. Depois eu até consegui uma verbinha, tinha uma equipe e tal, mas no começo foi tudo sozinho mesmo. Esse livro chegou na mão dessas pessoas? Chegou sim. E quando o olhar delas porque todas essas imagens juntas, né? Conta um pouco pra gente desse livro na mão dessas pessoas. Assim, o que eu posso dizer é que, só para finalizar a ideia do processo, de construção, né? Eu pegava o telefone da pessoa, aí eu tinha que me posicionar à distância. Muitas vezes eu tinha que entrar na casa de outra pessoa, falar tudo de novo, fazer tudo de novo, pedir para entrar, para ficar num terraço, numa janela, alguma coisa assim, e dirigir a pessoa o modelo lá pelo telefone, né? E, né, posicionava na janela e tal. Tem umas histórias interessantes, por exemplo, esse senhor, ele chamou a polícia para mim porque achou que eu estava, sei lá, fazendo algum tipo de voyeurismo, né? Mas no final das contas deu tudo certo. Tem essas questões, esses problemas, né? Porque uma das questões que eu abordo no trabalho, vou te responder, viu, Cláudio? Só um segundo. Uma das questões que eu abordo no trabalho é como que existe uma vigilância muito forte, tanto visual quanto ideológica, por parte da empresa, né? A empresa sempre quis controlar a cidade, sempre controlou a cidade. E
Não é à toa o nome, o título do trabalho, O Grande Vizinho, né, que vem do Big Brother, do George Orwell, né, naquela história de 1984, que todo mundo é vigiado. Então, a referência do nome é essa. E vocês me desculpem a legenda em inglês, mas é que eu acabei aproveitando um portfólio que já estava montado. E aí, para responder a Gláucia, as pessoas quando começam, esse trabalho quando começa a aparecer na região, na cidade, as pessoas começam a ver, começam a se ver, né? Eu fui abordado várias vezes na rua, assim, por pessoas até desconhecidas, dizendo, poxa, aquele trabalho seu, aquela foto sua lá, poxa, eu vivi a minha vida inteira aqui, eu passava do lado dessas chaminés, desses gasômetros, dessa coisa toda, e para mim isso tudo era muito normal, assim, e quando eu vi o seu trabalho, eu me toquei de que, porra, não é normal, né? É bastante bizarro, na verdade. Isso é muito legal, né? Isso é emocionante você receber esse tipo de feedback das pessoas. Então, assim, quando elas recebem, né, o trabalho, as pessoas que foram fotografadas também, elas têm essa sensação de, poxa, olha só, nunca percebi que a coisa é tão grande, né? Que a coisa é tem uma proporção tão absurda. Enfim, deixa eu dar só uma acelerada aqui, que tem muita coisa para mostrar. E fala um pouco de transformar isso em livro. Primeiro, antes do livro tem a exposição, que ela influencia muito na forma de pensar o livro depois também. Eu convido, não sei se o Pedro Davi está aqui na plateia, eu vi ele em Tiradentes aí hoje. Eu convido ele para me ajudar na curadoria da exposição. E, assim, enfim, esse trabalho foi exposto em alguns lugares, né? A própria Gláucia levou para Paris. Não sei se Renato Negrão está aí também, eu vi ele hoje, ele levou para Jordânia. Mas a exposição mais importante, sem dúvida, era em Ipatinga, para que as pessoas de Ipatinga, as pessoas do Vale do Aço, né? O Vale do Aço tem outra grande indústria, que hoje é a Peram, que também é siderúrgica, e tem uma série de outras pequenas, né? Não é à toa, o nome não é à toa, tem muito realmente, o peso do aço lá na região realmente é muito grande. Então, eu faço essa exposição, a exposição é muito importante, era muito importante que ela fosse feita lá, e só lá eu consegui fazer ela com toda a magnitude que eu queria. Então, vou passar um pouco acelerado aqui, principalmente as imagens que já foram. E aí eu começo com alguns registros da exposição. Então, na exposição eu trago alguns materiais da própria fábrica, né? Por exemplo, uma parte da galeria estava coberta por minério, né? As pessoas tinham que pisar realmente no minério. Aí umas fotos de backstage também, que eu acho que a gente pode passar direto. E a gente teve que lidar, então, eu e Pedro Davi, com essas duas fases do trabalho. Primeiro, onde eu fotografei por fora, né, as pessoas, as casas e a usina como background. E depois, quando ao contrário, por isso que eu queria ter mostrado o vídeo com o poema de Drummond. Não sei se vocês conhecem, né? O poema, o personagem ele se depara com uma entidade que oferece para ele todo o conhecimento, né? Toda a solução para os problemas, enfim. E ele, que já é velho e já se cansou de buscar esse conhecimento amplo da vida, ele rejeita, né? Ele rejeita o que a máquina oferece para ele e segue seu caminho. Eu meio que fiz o contrário, eu cedi ao magnetismo da máquina, porque quando eu fiz eu meio que senti que estava concluída essa parte de fotografar o entorno, eu senti que faltava alguma coisa ainda, então eu faço uma negociação com a empresa para que eles me autorizem a entrar. Foi uma negociação longa, mas que acabou dando certo, assim, eles me deram bastante liberdade para fotografar lá dentro. E aí eu vou trazendo essa interpretação um tanto distópica, como a Gláucia falou, das estruturas, né, e criando uma ficção realmente a partir dessas peças, né, são chaminés, são gasômetros, enfim, essa selva de pedra que é esse lugar.
lidando também com o rejeito, né, os detritos, a matéria-prima, tudo isso. E, enfim, depois de feita essa exposição, né, completa, como eu queria, aí a gente parte para a confecção do livro, que traz um pouco dessa ideia da exposição, quando você vai circulando entre as estruturas da usina, né? A exposição tinha também esses espaços sensoriais que você entrava e sentia o calor, pisava na poeira, pisava essas lâmpadas, por exemplo, elas não estavam lá só para iluminar, estavam para esquentar o ambiente também. Enfim, eu acho que a gente não vai conseguir ver o livro também, porque era outro vídeo que não vai passar, né? Tinha essa peça de natureza escultórica, que é um acúmulo de rejeitos que se forma praticamente todos os dias no processo de purificação do aço, né? Então eu consegui desenvolver, a gente conseguiu desenvolver uma logística para tirar essa peça lá de dentro. Ela tem cerca de 4 toneladas, e então a gente desenvolve essa base para que fosse pingando em cima. É como se fosse uma estalagmite mesmo, vai pingando e vai formando isso. E aí a gente leva isso para dentro da galeria também. Tinha essa videoinstalação que faz referência a essas salas de controle, né? Isso é um registro de uma sala de controle dentro da usina. E aqui a gente tem imagens em vídeo passando, né? Aleatoriamente. Um pouco mais da exposição. E agora o livro. Porém, eu acho que não vai tocar, né? Porque não está tocando os vídeos. Será que dá um play aí? Será que ele vai? Você vai olhar isso? Ah, tá, ok. A gente pode conversar alguma coisa enquanto eles eu tentam. acho que seria muito, muito interessante também começar a abrir para as perguntas, né? Para o público daqui a pouco. Mas esse trabalho exposto, ele teve um interesse muito grande e uma curiosidade muito grande na França. Pela importância dessa obra urbana para uma cultura que tem essa preocupação humanista e essa presença seria dessa algo impensável lá, né? Estranha, seria impensável de uma cidade em torno dessa indústria. Então, e o pior é pensar que não foi uma ocupação desordenada, né? Foi uma coisa planejada mesmo. Foi um planejamento. Isso é o que mais espanta, assim. Né? E um pouco eu acho interessante o seu trabalho, o seu entorno, né? Como é que você mapeou isso? Como é que você decidiu os lugares? Se você teve algum caminho, se você descobriu... Eu conheço muito bem a cidade, né? Então, eu costumo dizer que eu fiz esse trabalho, demorou 10 anos para ser feito, né? Porque ficou no inconsciente aquela imagem que eu fiz lá em 2006, se não me engano, aquela primeira que eu mostrei. E, enfim, isso foi sendo trabalhado de alguma forma inconsciente na minha cabeça. E quando o insight vem, aí eu consigo executar tudo até rapidamente, porque eu conhecia a cidade, eu já sabia exatamente os pontos onde eu deveria ir. Então a pesquisa foi relativamente rápida nesse sentido, né? De encontrar esses pontos e tal, onde eu teria uma imagem equilibrada. Então, assim, eu praticamente... Todas as imagens, todas as fotos que eu fiz estão no trabalho. Não é aquela coisa de fazer 1000 fotos e aproveitar 100. Não, já era tudo muito bem pensado. É para usar essa imagem mesmo no final, sabe? Acho que vai rolar o... E o fato de você ter unido no livro o interno e o externo da indústria. Pois é o que eu tinha falado, né? Quando eu finalizo essa etapa de fotografar por fora,
Aí me vem o poema do Drummond, né, de rejeitar a máquina, e eu fiz o contrário, eu me deixei levar pelo magnetismo dela, né? Falando de novo, né, das pessoas, do lugar, da comunidade local, ao mesmo tempo que elas estão, né, esse olhar anestesiado, entre aspas, digamos, que elas têm durante todos esses anos, de passar por essas estruturas do lado de fora, à distância, e avistar praticamente de qualquer ponto da cidade você consegue ver a usina, né? E de repente eu trago isso para mais perto delas, sabe? Então tinha esse ímpeto de entrar lá para trazer isso para fora um pouco. Eu gosto muito da sua relação com a luminosidade, né? Que você tem um trabalho em função disso, você pode falar um pouquinho disso? A fotografia noturna, né? A fotografia de longa exposição, né? Permeia a minha carreira desde o início. E nesse caso, assim, tem algo de específico também, que à noite a usina ela é muito mais presente, ela se faz muito mais presente na cidade porque ela é muito iluminada, então ela se destaca, né? Tem aquela coisa da poluição luminosa que é uma coisa que eu pesquiso também já há muitos anos, e lá em Ipatinga tem um mito urbano, né? Que é as pessoas acharem que à noite a usina se aproveita, né, de que está todo mundo dormindo e expele muito mais gases na atmosfera, mas na verdade isso nada mais é do que um efeito de reflexão, de refração da luz que a própria usina e a cidade emitem, que vão iluminar esses gases, eles vão se destacar um pouco mais, né? Às vezes é água. É vapor de água, né? Na verdade a maior parte do que é expelido é vapor de água, né? A poeira ela tá ali no meio do vapor, mas o volume mesmo, que é volumoso, é vapor. Então, tem esse mito, assim, e em função disso eu quis realmente trazer essa fotografia noturna para trazer dar um pouco mais de medo para esse monstro, né? Esse seu lado científico da luminosidade é interessante, a sua pesquisa nessa área embasa ainda mais esse trabalho, né? Com certeza. Foram vários trabalhos já executados com essa ideia aí da poluição luminosa, esse tema, né, que eu pesquiso há muitos anos já. Bom, vamos voltar para a Ana ou para abrir para as perguntas. Obrigado, gente. Se vocês não tiverem uma pergunta, eu tenho. Quem coleciona aí livros de artista? O Flávio levantou a mão ali rapidinho. Bom, eu vou falar não sobre os livros de artista. Primeiro, eu queria agradecer aos três ótimas apresentações. Eu tenho uma pergunta mais para o Rodrigo. Você falou que foram dois momentos bem diferentes e eu acho que visualmente a gente percebe ali que são quase que 2 décadas diferentes de fotografia. Quando você entra na fábrica, eu acho que é uma visão completamente diferente ali. Me conta um pouco, eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa transição que você conseguiu de primeiro olhar por fora e depois entrar dentro, e o que isso fez também no seu olhar com a fábrica e com a sua fotografia. Como que é o seu nome? Fernando. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Então, entrar nessa fábrica, eu já tinha feito, não foi a primeira vez que eu entrei, né? Eu já tinha feito alguns trabalhos anos antes, como fotógrafo de publicidade institucional, né? Eu já tinha visitado a usina por dentro algumas vezes, mas nunca com a liberdade, né, de fazer o que eu quisesse. E assim, foi interessante ter essa liberdade, poder circular, porque eu, por exemplo, fui a lugares que não são, que as pessoas não vão, os próprios funcionários passam anos sem ir, porque não é um lugar que se precisa ir, mas você tem um acesso até lá para o caso de alguma questão de segurança, você ter que ir, mas passa-se anos sem ninguém ir lá.
E eu tive a possibilidade de explorar esses lugares. Inclusive, alguns deles a gente entrava e pisava, tinha sempre alguém me acompanhando por questão de segurança. E eu pisava e o pé afundava até a canela em pó, né, em fuligem, que é o coque, né, que é o que é expelido em maior volume, né, em termos de poluente. Enfim, foi assim, é muito legal explorar esses lugares tão inexplorados, né? Mas lá dentro, assim, eu tento fazer uma relação meio que desse transe maquínico, meio delusiano, de que está tudo interligado, está tudo, tudo. Você tem quilômetros, milhares de quilômetros de tubulações, por exemplo, que interligam a usina toda. Você tem porões, tem as correias, né, de minério, de minerais, as corridas de gusa, de ferro derretido, né? Isso, para quem vive do lado de fora, né, você tem alguns sinais disso acontecendo, e ver isso de perto realmente muito impressionante, ao mesmo tempo fascinante e horrível, né? Então são esses sentimentos que eu tentei trazer através das imagens. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá ok? Então tá bom. Eu estou curioso de saber, da Ana e do Rodrigo, para onde que vocês vão agora, depois desses 2 projetos? Vocês estão já envolvidos em novos projetos ou estão pensando em começar algo do zero, né? Porque isso aí já faz 1 ano, 2, né? Vocês estão trabalhando em algumas outras ideias? Só curiosidade. Tá, vou responder, passo para a Ana. Como a gente estava até comentando aqui com a Gláucia, eu sou muito ligado nessa questão da luz noturna e dos efeitos da poluição luminosa. Né? É um fenômeno muito pouco, digamos, explorado, né? Fala-se muito pouco, né? Eu faço um trocadilho, geralmente, que a poluição luminosa é uma questão que permanece à sombra da sociedade, né? Então, em função da pandemia e também em função do nascimento da minha filha, eu tenho ficado muito em casa. E para tratar de poluição luminosa dentro de casa, eu agora estou fotografando insetos na luz, as mariposas, né, que são atraídas pela luz da cidade, né? Tem questões bem problemáticas, assim, por exemplo, fala-se muito na extinção dos vagalumes, por exemplo, porque a luz é uma competição muito grande para eles, né? Eles têm que usar a luz deles para se reproduzir, mas a luz da cidade acaba confundindo eles, então eles perdem, né? Eles se perdem. E muitos de outros insetos também são atraídos pela luz da cidade, e é o caso das mariposas. Então eu tenho fotografado esse rastro que elas deixam. Enfim, eu já até comecei a publicar alguma coisa no Instagram, se vocês quiserem ver, tá lá. Vocês podem ver no Instagram, é um trabalho escultural, eu acho muito incrível. É bastante escultural mesmo. Muito incrível. Porque é o rastro que as mariposas deixam na longa exposição, né? Você tem o microfone, desculpa. Então, eu acho que em algum momento eu falei ali, né, que um trabalho puxa o outro, né, é um desdobramento, não tem um início e um fim, né? Acho que agora, por exemplo, esse que a gente aparentemente poderia dizer que é um fim em si, né, materializado no livro, é o início para a interpretação de quem vai estar olhando o livro. Então é uma outra coisa, né? E eu estou agora eu estou em vários projetos, digamos assim. As ideias não param, né? Porque a minha referência vem muito da literatura, né? E dos livros de maneira geral. Então, agora eu estou lendo um que tem a ver com essa relação, né, digamos, de transformação de vidas, né, que chama Metamorfoses, do Emanuele Coccia, onde ele fala que todas as vidas, toda forma de vida é uma conexão, uma ligação em si, que não existe uma classificação de diferenciação entre uma coisa e outra. Então, ele traz uma relação que é bastante difundida entre os pensadores indígenas, por exemplo, né? Que vem toda de uma explicação de cosmogonia, mitologia,
né? Mas é que agora está atravessando também os campos da ciência. Então, eu tenho essa tendência a fazer esse tipo de hibridismos, né, com outras linguagens artísticas também, modelagem, desenho, inseridos na fotografia. Mas é isso.